Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai ver para que serve tudo aquilo que a gente falou de elétron, perda de elétron, que é oxidação, ganho, que é redução, e como que isso pode ser usado na prática. Numa coisa que é bem dizer, a gente usa a todo instante. As reações de oxirredução são as mais úteis em muitas coisas, porque elas permitem gerar eletricidade a partir de um sistema que a gente faz com pilha. Então, só relembrando, por que você tem esse fluxo de elétrons, e corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons, um fluxo de cargas, porque você vai ter uma reação em que alguém está perdendo elétron, alguém está mandando elétron, e alguém está recebendo. O processo de perder elétron, conhecido como oxidação, e o processo de receber elétron, conhecido como redução. Quando você tem esse sistema de oxidação e redução juntos, você tem um sistema conhecido como oxirredução, em que alguém manda elétrons e alguém recebe. Nesse caso, a gente sabia quem mandava e quem recebia, de acordo com o número de oxidação, que é uma tentativa de ver o quanto aquilo está perdendo ou ganhando elétron. Essa reação aqui com ferro e O2 dando óxido de ferro, que é ferrugem, a gente vê que o ferro ele aumenta o NOx, foi de 0 no começo para mais 3 nos produtos. Quer dizer que ele mandou elétron. E o oxigênio ele foi de 0 no começo para menos 2 nos produtos. Quer dizer que ele recebeu. E esse é o fluxo que é criado. Ferro mandando elétron, gás, oxigênio, O2 recebendo. E com essa descoberta, pensou, tá, será que dá para fazer esse tipo de coisa com alguma utilidade prática? A gente conseguiria fazer isso e não só conseguir fazer, mas usar esse resultado para alguma coisa que nos interessasse? E a resposta é que sim. Com o aumento das capacidades de uso e ideias de como usar a energia elétrica, esse tipo de reação começou a ficar muito em alta na ciência. E os primeiros estudos com reações de eletricidade foram feitos por dois italianos, chamados Luigi Galvani e Alessandro Volta. O sistema que é conhecido como pilha galvânica ou pilha de Daniel, que foi um americano chamado John Daniel que fez primeiro, mas usando as ideias do Galvani, é criar um sistema em que eu tenho justamente esse fluxo de elétrons sendo gerados. Alguma região fazendo uma reação de oxidação, mandando elétron, e esses elétrons passariam por um fio até chegar do outro lado na reação de redução. A primeira pilha que foi feita assim foi feita com zinco e cobre. E no caso, as barrinhas de zinco e cobre, esses metais, estavam mergulhados em soluções de zinco 2+, e cobre 2+, por um motivo que a gente vai ver daqui a pouco. No caso, você tem esse sistema gerando elétron porque eles estão conectados. Os elétrons que são gerados de um lado, a gente vai ver qual lado que gera esse elétron, que emite esse elétron, vão passar por esse fio e chegar do outro lado. O que o Galvani e o Daniel já sabiam nessa parte? Eles conseguiram ver que a barrinha de zinco ia ficando cada vez menor, mais fina. Isso quer dizer que o zinco, o metal zinco, estava sendo consumido. Então o que eles imaginaram? Tá bom, o zinco, a gente sabe que ele é muito bom em perder elétron. E no caso ele perdia 2 elétrons. Ele oxidava, inclusive a semi-reação está aqui em cima. Zinco sólido, dando zinco 2+, que é o íon, mais 2 elétrons. Está mandando elétron para fora, está oxidando. E ao mesmo tempo que a barrinha de zinco ia ficando mais fina, a barrinha de cobre ia engrossando. Isso quer dizer que cobre sólido estava sendo feito. O produto da reação no potinho de cobre era cobre sólido. Isso quer dizer que o cobre 2+, que era o íon que estava na solução, estava pegando esses 2 elétrons aqui que o zinco estava mandando e formando cobre sólido, por isso que a barrinha engrossava. E se eu somar os dois processos, eu tenho o que está acontecendo no total. Reação de oxidação, zinco dando zinco 2+ aquoso, mais 2 elétrons. Então a barrinha de zinco vai ser consumida, ela vai diminuir, vai ficar mais fina. E o cobre 2+ está pegando esses 2 elétrons, que estão sendo enviados pelo zinco, e formando cobre sólido. Se você for ver, isso aqui é como se fosse uma equação de matemática mesmo. Tenho 2 elétrons que estão saindo numa reação e 2 elétrons que estão entrando em outra reação. Então, a mesma quantidade de elétrons, só que numa reação está emitindo e na outra você está recebendo. Quando você faz isso, você consegue somar as duas reações e ter o processo inteiro, a reação do processo como um todo. Por isso que eu cortei esses elétrons. Porque na hora que o zinco envia e o cobre recebe, você não tem mais eles.
Você tem esse fluxo, mas eles não ficam voando por ali como reagente ou como produto. Eles são totalmente consumidos. Porque, afinal de contas, eles estão em quantidades iguais, só que um está mandando e o outro está recebendo. Quem que ficou do lado esquerdo da seta? O zinco sólido e o CO2+, que é o íon que está em solução aquosa. Quem que ficou do lado dos produtos depois da seta? O zinco 2+, aquoso, que foi o resultado do consumo, da decomposição da barrinha de ferro, de zinco, quer dizer que está ficando cada vez mais fino, e a formação de cobre sólido, que é o resultado do cobre 2+, pegando os elétrons e formando cobre metálico. Então a barrinha de cobre vai engrossar. E como que eu sei? Como que eu posso saber se eu tiver esse parzinho? Quem vai oxidar e quem vai reduzir? Para isso a gente tem um valor conhecido como potencial de redução. O potencial de redução me fala exatamente isso. O quanto que uma coisa é favorável para reduzir. Ou, em outras palavras, o quanto que uma coisa é boa em pegar elétron. Então a gente tem aqui duas reações de redução. Zinco 2+, mais 2 elétrons, dando zinco sólido. E cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre sólido. Então deixa eu escrever aqui como que a gente faria esse passo a passo para saber quem seria a nossa substância que ia mandar elétron e quem ia receber, do zero. Então o potencial de redução me fala o seguinte. Eu tenho zinco 2+, mais 2 elétrons, dando zinco, Zn, sólido. E o potencial de redução é conhecido assim, ó, E-RED. E de potencial, RED de redução. O potencial de redução disso aqui, se eu não me engano, é menos 0,76, isso. 0,76 volts. E é assim que a gente mede o potencial elétrico, volts. E a mesma reação, mas com cobre 2+, dando origem ao cobre sólido, cobre de metal, metálico. Então, vai ter um potencial de redução de mais 0,34. Como que funciona o potencial de redução? Quanto maior ele for, maior o potencial que aquilo tende a acontecer. Mais fácil aquilo vai acontecer. Então, se a gente for ver, quem que reduz mais fácil? O cobre 2+, ou o zinco 2+? Se você for olhar os potenciais, você vai ver que o potencial de redução do cobre 2+, é 0,34 positivo, enquanto do zinco 2+, é menos 0,76. Isso quer dizer que o zinco é horroroso. O zinco 2+, é horroroso em reduzir, enquanto o cobre 2+, é ótimo em reduzir. Então, quem que vai ser a minha reação? Em qual sistema eu vou receber elétron? No sistema que tem cobre. Porque claramente o sistema que tem cobre tem um potencial de redução muito maior. Quer dizer que ele vai reduzir mais fácil. Então, já que ele reduz mais fácil, eu vou deixar do jeito que ele está. O cobre 2+, vai ser a minha região de redução, porque ele tem um maior potencial de redução. Mas só que se ele está recebendo elétron, alguém tem que mandar. E quem está mandando então? Que nem eu falei, quando o potencial é positivo, quer dizer que aquela coisa tem muita chance de acontecer, é muito fácil de acontecer. E quanto mais positivo for, quanto maior for o número, melhor. Então o que eu vou fazer? Se o zinco 2+ é horroroso de reduzir, vamos tentar fazer o processo inverso. Vamos tentar então fazer o zinco oxidar, inverter essa reação, oxidar e mandar elétron para fora. Quando eu inverto o sinal, quando eu inverto a reação que eu fiz agora, eu vou inverter o sinal. E lógico, isso aqui não é mais um potencial de redução. Essa reação agora é uma reação de oxidação. Então, com isso, a gente consegue ver que o potencial de oxidação do zinco é imenso. Ele oxida muito, muito bem. Por quê? O sinal positivo quer dizer que oxida bem. E 0,76 a gente vai ver que é um valor até que alto. Então, o zinco é uma ótima espécie, é um ótimo metal para mandar elétron para fora. E é por isso que a minha fonte de elétrons, que vai mandar
esses 2 elétrons para fora que vão ser consumidos pelo cobre nessa reação, vai ser o zinco, porque o potencial de oxidação dele é extremamente alto. Agora eu vou fazer aquele processo que eu fiz antes. 2 elétrons saindo, 2 entrando, posso somar as duas reações e cancelar esses elétrons. Então, como que fica? Zinco sólido mais cobre 2 mais aquoso nos reagentes, que é o que ficou antes da seta, dando origem a zinco 2 mais aquoso misturado na água, mais cobre sólido. E o que vai ser o potencial disso, que eu posso chamar de potencial da pilha? Que é o sistema completo, que é o nome disso, pilha. Vai ser a soma do potencial de oxidação da reação de cima mais o potencial de redução da reação de baixo. Ou seja, o potencial da reação é igual à soma dos potenciais da reação que fez essa pilha. Então, se para fazer essa pilha, se para fazer esse sistema, eu tive que juntar as reações de oxidação de zinco e redução de cobre 2+, o potencial da pilha vai ser o potencial de oxidação do zinco mais o potencial de redução do cobre 2+, que nem a gente fez aqui. Isso aqui no caso vai dar 0,76 mais 0,34, que é 1,10 volts. Então uma pilha feita com zinco e cobre vai ter 1,10 volts de potencial. Então aqui só para mostrar o que a gente fez, a inversão da reação, porque a gente percebeu que o cobre 2+ é muito melhor para reduzir. Então eu inverti essa reação, eu inverter essa reação, eu inverto o sinal. E lógico, isso aqui não é mais um potencial de redução, isso aqui agora é um potencial de oxidação, porque a reação é uma reação de oxidação, está mandando elétron, tá? E aqui, no caso, sabemos o potencial da reação de oxidação, o potencial da reação de redução, e no caso a gente sabe, então, no final, que o potencial da pilha vai ser simplesmente a soma dos potenciais das reações que fizeram essa pilha. No caso, a oxidação do zinco e a redução do cobre 2+, 1,10 volts. Então, numa pilha, o que eu posso falar? A gente fala que a pilha tem polos. Um polo positivo e um polo negativo. Isso é uma coisa que a gente escuta com uma certa frequência. Inclusive, se você pegar qualquer equipamento eletrônico, você vai ver que, qualquer pilha, na verdade, você vai ver que ele fala sempre, você prestar atenção, colocar o polo negativo com o negativo e o positivo com o positivo. Toda hora. Vou começar com o de zinco antes, que é mais fácil. Então eu vou fazer uma barrinha de zinco, que eu vou fazer de vermelho. E lógico, uma solução de zinco 2+, que nem a gente falou antes. Essa barrinha de zinco, tá. Até fazer o zinco 2+ de vermelho também. Pra senão não vai confundir com a cor do fio. Essa barrinha de zinco, no caso, tá conectada com outra barrinha. Mas no caso agora uma barrinha de cobre. Um sistema muito parecido com o que a gente fez agora. Então, barrinha de cobre. E um monte de cobre 2+, que nem a gente fez antes. A gente tem o polo negativo e o polo positivo, como eu falei, mas qual é qual? Como que eu sei qual é o polo negativo e o polo positivo de uma pilha? Bem, a gente tem que lembrar que a reação que está acontecendo aqui é Zn dando Zn2+, mais 2 elétrons. A barrinha de zinco está oxidando, ela está sendo consumida. Então até vou botar aqui a reação, para a gente não esquecer do que a gente está falando. E no caso, essa barrinha aqui de zinco, com o tempo, ela vai sendo consumida. E aqui no lado do cobre, a gente sabe que a gente vai ter agora, que o cobre 2+ é muito bom em reduzir. Então eu vou ter esse daqui. Cobre, até botar os estados, que eu fiz ali, aquoso, mais 2 elétrons, dando cobre sólido. Isso quer dizer que com o tempo, esta barrinha aqui de cobre vai engrossar. Porque eu estou produzindo cobre sólido. Essa é a minha pilha. Pensa comigo. É tudo a ver com elétron, né? Como eu falei antes, uma pilha é um sistema que gera um fluxo de elétrons.
Qual reação está gerando elétrons? Qual dessas duas reações aqui está mandando elétron para fora? No caso, a reação de zinco oxidando para cima 2 e 2 elétrons. Isso quer dizer que aqui em volta está ficando cheio de elétron. E elétron é carga negativa. Se elétron é carga negativa, quer dizer que essa região aqui desse polo está ficando cheio de carga negativa. E se está ficando cheio de carga negativa, esse daqui é o meu polo negativo. Ao mesmo tempo, positivo atrai negativo. E eu sei que esses elétrons aqui estão sendo atraídos para o outro polo. E eu sei que eles estão sendo atraídos para o outro polo porque eu sei que a reação que eu desenhei embaixo está acontecendo. Só tenho como CO2+ pegar 2 elétrons se esses elétrons vierem de algum lugar. E no caso aqui é dessa reação da barrinha de cobre sendo consumida. Negativo é atraído por positivo. Então essa reação aqui, em que o cobre 2+ está sendo consumido para formar cobre sólido, é o meu polo positivo da minha pilha. Tá? É assim que a gente vê pilha. Nomes: polo negativo. Do mesmo jeito que ânion tem esse nome porque ânion quer dizer negativo, carga negativa, isso aqui se chama anodo. Ou ânodo, se quiser. Ânodo, polo negativo, porque é o polo que manda elétron. E o positivo, se cátion é quem tem carga positiva, isso aqui é o catodo ou cátodo, se quiser. Então, polo negativo ânodo, polo positivo cátodo. O que reação acontece no ânodo? O ânodo só é o polo negativo porque a reação que acontece nele manda elétron para fora. Está mandando carga negativa para fora. E qual reação que manda elétron? É uma reação de oxidação. Então, no meu polo negativo, no meu anodo, eu vou ter uma reação de oxidação. Sempre. Uma pilha. E o meu cátodo só conseguiu atrair esses elétrons porque nele vai acontecer uma reação de redução. Então, no cátodo de uma pilha, no polo positivo, sempre tem redução. E esse é o esquema geral de uma pilha. Desenho de algum lado sendo consumido, o outro sendo gerado, em questão dos metais que estão sendo usados, e o polo negativo que manda elétron, o anodo que tem uma oxidação, e um polo positivo que vai receber esses elétrons para realizar uma reação de redução, no caso o cátodo. Tá bom? Então é assim que a gente vê uma pilha. Isso e isso é a mesma coisa. Como que a gente pode então fazer isso? A gente pode fazer do primeiro jeito que a gente fez, né? Você vê quem você precisa que oxide, e aí você consegue esse potencial de oxidação, que no caso, lembra, a gente conseguiu porque a gente inverteu o sinal da reação do potencial de redução. Se a gente lembrar o que a gente fez, aqui no caso, eu descobri que o cobre 2+ é o melhor para reduzir, então quer dizer que a outra reação vai ser a melhor para oxidar. Inverti ela, mudei o sinal, consegui o potencial de oxidação do zinco, e no final somei as duas. Outro jeito de fazer. Potencial da pilha, que eu vou fazer aqui. ΔE, ou DDP, diferença de potenciais. Vai ser o potencial de redução do final menos o potencial de redução do começo. O que vai ser esse delta, essa variação de potencial, essa diferença de potenciais ou DDP? Potencial de redução do final, se a gente voltar lá para os valores, a reação de redução nesse caso aqui é 0,34 volts. Menos potencial de redução que tem no começo, menos 0,76. Ah, por que você não pegou aquele que estava antes? Aquele positivo que a gente fez. Eu não peguei o positivo porque é uma variação de potenciais de redução. E quando eu inverto eu consigo um potencial de oxidação. Então eu tenho que pegar justamente esse número aqui que é da reação de redução. Isso aqui vai dar 0,34 volts, menos com menos dá mais, 0,76 volts, que é igual a 1,10 volts. O que mudou daqui de cima? Absolutamente nada, você vai ver que dá o mesmo resultado. Então por que tem essa diferença? Isso aqui é o que eu prefiro, porque
eu acho que é um pouquinho mais lógico e mais simples pensar no passo a passo. Ver quem tem que reduzir, quem tem que oxidar, e no final só soma. Eu prefiro assim, mas tem gente que gosta mais de fórmula e prefere desse jeito. Então por que tem esse sinal aqui? O que esse sinal quer dizer? Primeiro, variação de alguma coisa é sempre essa coisa no final menos no começo. Então variação de tempo, tempo no final menos tempo no começo. Variação de espaço, espaço no final menos espaço no começo. Variação de energia, de calor, energia do final menos energia do começo. Então variação de potencial elétrico é o potencial do final de redução menos do começo. Se você perceber, tem um sinal negativo aqui. Esse sinal negativo vai fazer com que esse sinal aqui troque. E qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu inverti a reação? Troquei o sinal. Então, esse sinal negativo também tem essa função. Na hora que eu boto ele, eu inverto o sinal do potencial do começo, que era o potencial do zinco. E na hora que eu inverto, eu consigo o potencial de oxidação. Então, no final, essa fórmula e isso que a gente fez é exatamente a mesma coisa. Você pode escolher o jeito que você mais prefere, mas eu prefiro o primeiro. Tá? Aí é gosto pessoal. Tá todo? E no caso, tudo pode ser uma pilha? Vamos supor que eu quero porque eu quero que o cobre seja o metal que vai ser oxidado, a minha fonte de elétrons, enquanto o zinco 2+ vai ser quem vai receber esses elétrons. O potencial de redução do zinco, do N2+, no caso, é horroroso, menos 0,76. Horrível. E o cobre 2+, se você for ver aqui, ó, tem um potencial de oxidação horroroso de menos 0,34. Por quê que é menos 0,34? Porque eu sei que esse potencial de redução aqui, CO2 mais 2 elétrons no cobre, tem um potencial de redução de mais 0,34. Para fazer o cobre oxidar, eu tive que inverter essa reação. Invertendo essa reação, eu inverto o sinal. O que era mais 0,34, agora fica menos 0,34. Isso quer dizer que o zinco 2+ continua sendo uma espécie horrorosa para reduzir. E o cobre, a gente acabou de ver, por causa disso, é uma espécie horrorosa de oxidar. É uma fonte péssima de elétrons numa oxidação. E o que vai ser então o potencial da pilha? Vai ser a soma do potencial. O potencial de redução da minha reação de redução, que eu fiz ser essa porque eu quero, e o potencial de oxidação da minha reação de oxidação. Horrorosa também. Isso aqui dá menos 1,10. No caso, é justamente o oposto desse número aqui, porque a gente fez tudo ao contrário. Nessa reação, o zinco era a fonte de elétrons, o zinco oxidava e o cobre 2+ reduzia. A gente estar querendo fazer o contrário. A gente quer que o cobre seja a fonte de elétrons, ele que oxide, e o zinco reduza. E se a gente quer fazer o contrário, eu vou inverter o sinal de tudo. Por isso que ficou menos 1,10 ao invés de mais 1,10. Isso aqui está te falando uma coisa, ó. Você quer mesmo que cobre seja sua fonte de elétrons, libere elétron, enquanto o zinco 2+ receba? Não vai rolar, pelo menos não sozinho. Isso aqui não vai acontecer espontaneamente. Ou seja, se você juntar cobre com zinco nesse sistema que a gente fez até agora, naturalmente o zinco vai oxidar, porque ele é um ótimo metal, que é uma ótima fonte de elétrons, que a gente viu lá em cima, e o cobre 2+ vai reduzir, porque ele reduz muito bem. Se você quiser fazer o contrário, você vai ter que dar uma força para isso acontecer. Não vai ser espontâneo. Aí no caso você não vai ter uma pilha, porque pilhas são processos espontâneos. Na hora que você tenta fazer esse fluxo de elétrons acontecer, ele vai acontecer naturalmente. O zinco, ótimo em oxidar, vai mandar elétron. O cobre 2+, ótimo em reduzir, vai virar cobre sólido. Agora, se você quiser fazer o contrário, não vai rolar. Você vai ter que ajudar isso aqui de algum jeito. Então isso aqui não pode ser uma pilha. E com isso a gente vê que a pilha é um processo espontâneo e a gente pode concluir isso a partir do sinal. Sinais positivos, que nem eu falei antes, são potenciais que mostram que a reação vai acontecer espontaneamente, naturalmente. Se você fizer esse sistema, você vai ver que vai ter um fluxo de elétrons na mesma hora. E esse sinal positivo me afirma isso.
Vamos ver outra pilha aqui. Vamos fazer uma outra reação. Um passo a passo para a gente ver como que isso aqui pode ser aplicado. Então, ferro 3+, se não me engano foi esse, ferro 2+, perdão, ferro 2+, recebendo 2 elétrons, dando ferro sólido, e alumínio 3+, recebendo 3 elétrons, dando alumínio sólido. O potencial dessa reação de redução aqui de cima do ferro 2+, é de... deixa eu dar uma olhadinha lá que eu esqueci. Menos 0,44. E o potencial de redução do alumínio 3+, é menos 1,68. Primeira conclusão que a gente tira: 2 cátions péssimos para reduzir. 2 sinais negativos, e não é pouco negativo não, é bastante até. Menos 0,44 e menos 1,68 é bastante. Só que a gente vai ter que escolher alguém para ser quem reduz. Aqui então vai ser um jogo que nem lá em cima. Quem que é o menos pior nesse caso? Já que os dois são ruins, quem que é o menos pior, o mais fácil para reduzir? Menos 0,44 é ruim. Mas menos 1,68 é ainda pior. Então eu vou deixar isso aqui quieto. Isso aqui aparentemente é ruim, mas é mais fácil que o de baixo. Então essa aqui vai ser a minha reação de redução. O ferro 2+, vai ser a espécie que vai reduzir. Não é a melhor das coisas, mas é o que tem para hoje. Então eu vou ser obrigado a inverter a reação de baixo. Eu preciso de uma fonte de elétrons. E o alumínio vai ser a minha fonte de elétrons. E no caso aqui eu tenho um potencial de oxidação. Porque isso aqui é uma reação de oxidação. E lógico, se eu invertir a reação, eu inverto o sinal. Isso aqui vai ser minha reação de oxidação. Aparentemente, a gente conseguiu até resolver esse problema. Isso aqui dá uma pilha? Provavelmente vai dar. Por quê? Tem um potencial de redução ruim na reação de redução? Tem. Mas o potencial de oxidação na reação de oxidação é tão alto, tão bom, que aparentemente vai compensar muito bem. O único problema, antes de somar as reações e fazer aquilo que a gente fez da reação de ferro e cobre aqui em cima. Quantidade de elétron que sai e que entra, ou que é emitido na oxidação e recebido na redução, tem que ser igual. Aqui a gente tem 2 e 3, não está igual. Então o que eu vou fazer para isso, para igualar? Aqui não tem 3 elétrons, então eu vou multiplicar essa reação por 3. No caso, 3 ferros, 3 vezes 2, 6 elétrons, 3 vezes 1 F, e dá 3 Fe. Então, que número que eu tenho que multiplicar por 3 para dar 6? O que eu tinha de elétron lá em cima? 2. Se eu multiplicar por 2, 2 alumínios, 2 Al3+, e 2 vezes 3, 6 elétrons. Detalhe importante, ao contrário de muitas coisas da química, que você multiplica a reação e você multiplica o valor que você tem, no potencial de redução, isso e de oxidação, que seja, isso não acontece. Isso aqui fica inalterado. Então, um ferro 2+, mais 2 elétrons, dando ferro sólido, tem um potencial de redução de menos 0,44. E 3 ferros 2+, com 6 elétrons, dando 3 ferros, tem um potencial de redução de menos 0,44. A mesma coisa, o mesmo raciocínio aqui para baixo. Um alumínio, dando alumínio 3+, e 3 elétrons, tem um potencial de oxidação de 1,68. 2 alumínios, dando 2 alumínio 3+, e 6 elétrons, tem um potencial de oxidação de 1,68. Isso não muda. Agora sim eu posso somar as coisas. Eu posso somar as coisas porque a quantidade de elétrons que eu tenho de um lado e do outro é igual. 6 elétrons com 6 elétrons vai cortar. O
que sobrou de um lado? 3 ferro 2+, aquoso, mais 2 alumínios, sólido, vai dar 2 alumínio 3+, aquoso, mais 3 ferro sólido. E o que vai ser o potencial dessa reação, que é uma pilha que a gente quer fazer? Vai ser a soma dos potenciais. 1,68 com menos 0,44. Isso aqui, no caso, está explicitado aqui só para mostrar essa transição que eu fiz. Tinha essa reação, eu inverti, logo eu tenho que inverter o sinal. Com isso, depois eu multipliquei pelos números para conseguir a mesma quantidade de elétrons em cima e embaixo. Cortei a reação, somei as duas reações, cortei os elétrons. Escrevi a reação total, que é a soma das duas reações de oxidação e redução. E consegui que a pilha que eu quero tentar fazer tem um potencial positivo de 1,24 volts. Isso daqui é uma pilha, é um sinal positivo, logo isso aqui vai acontecer. O alumínio vai conseguir doar elétrons para o ferro 2+, para depois virar alumínio 3+, e 3 ferros. Isso aqui vai acontecer com uma certa intensidade, isso aqui é um potencial até que altinho. Então isso aqui realmente é uma pilha. O potencial dessa reação é positivo. Logo, isso aqui é uma pilha espontânea. Isso aqui realmente vai acontecer. Se eu botar alumínio e ferro 2+, né, no mesmo sistema que eu fiz aqui em cima, eu vou ter exatamente a mesma coisa. O alumínio manda elétron. Então, se for desenhar a mesma coisa, os meus 2 frascos, aqui eu tenho, sei lá, uma barra. Deixa eu ver outra cor, vai mais fácil. Uma barra de alumínio amarela, um monte de alumínio 3+ aqui. E aqui eu tenho uma barra de ferro com um monte de ferro 2+. E eu conectar os dois por um fio para permitir que essa eletricidade passe de um lado para o outro, eu vou ver que o alumínio que está sendo oxidado, que foi aquela reação que a gente fez, no caso 2Al dando a 2L3+, 6 elétrons, essa barrinha de alumínio vai começar a ser consumida. Gerando aqui os seus 6 elétrons. Isso aqui vai passar pelo fio até chegar do outro lado. Na hora que chegar os 6 elétrons aqui, você vai ter a reação de 3 ferro 2+, mais, no caso, 6 elétrons, dando origem a 3 ferros. E com isso a gente espera que essa barra de ferro aqui, no caso ferro sólido, né? Tem que lembrar disso. Essa barra aqui vai dar uma engrossada, porque eu estou fazendo ferro sólido. Quem que é o polo negativo dessa pilha? Quem está mandando elétron, que tem a reação de oxidação. No caso, a reação aqui do alumínio. Quem é o polo positivo? Quem está atraindo esses elétrons? No caso, é a reação de redução, em que o ferro 2+ pega os elétrons para formar ferro. Esse daqui é o meu ânodo. E esse daqui é o meu cátodo. E a minha pilha está feita. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? Essencialmente, o fluxo de elétrons de uma reação de oxidação e redução, ou oxirredução, pode ser usado para gerar eletricidade. E o potencial de redução é o número que me fala quem vai oxidar e quem vai reduzir. No caso, a reação de oxidação, que é quem gera esses elétrons, vai ser o polo negativo, o ânodo. E a reação de redução, onde eu tenho esses elétrons sendo capturados, vai ser o polo positivo, que chama cátodo. Gente, essa aula acaba por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Se ajudou, compartilha com os amigos, manda esse vídeo para alguém que tem problema nessa parte. Muita gente tem problema com entender essa parte de pilhas. E se inscreve aqui no canal. Se inscreve, dá uma força, tenta me falar o que você quer ver nas próximas aulas, que eu sempre tento ler na medida do possível.
E se você gosta de ciência e quer aprender como estudar melhor, aprender mais ou menos tempo, eu tenho um Instagram, @prof.matheusgaldino, que eu vou deixar também aqui na descrição, para você que quer melhorar nessa parte de química, que sente dificuldade e que quer aprender química de um jeito inteligente. Gente, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!